Olá amigos, bem-vindos às nossas videoaulas, retomando esse nosso projeto das videoaulas. E hoje o tema escolhido é a cooperativa de trabalho e as suas repercussões no mundo contemporâneo do trabalho. O tema da cooperativa de trabalho está inserido dentro de uma grande temática, que é a temática da flexibilização trabalhista. Nós estamos percebendo que o mundo contemporâneo ele exige novas relações jurídicas, e essas novas relações jurídicas devem ser tratadas de maneira regulamentar pelo direito do trabalho. E não foi diferente com as cooperativas de trabalho. É claro que o sistema cooperativista, o cooperativismo, ele já vem sendo refletido há alguns séculos. Mas é claro que o tema cooperativa de trabalho tem a sua grande repercussão quando ela se insere exatamente nesse contexto da flexibilização trabalhista. Eu gostaria de indicar para vocês um belo artigo jurídico escrito pelo professor Márcio Túlio Viana, que para mim é um dos melhores artigos sobre cooperativas de trabalho, além de outras obras, é claro. Esse tema, esse artigo se chama Cooperativas de Trabalho, uma fraude através da lei. E por que efetivamente nós damos essa carga tão negativa para as cooperativas de trabalho? Porque o grande problema das cooperativas de trabalho é que elas são vistas como meras intermediadoras de mão de obra. E essa intermediação de mão de obra, ela sempre foi odiosa para o direito do trabalho. Então nós temos que ter muito cuidado ao falar em legítimas ou ilegítimas cooperativas de trabalho. O nosso papel, então, vai ser exatamente tentar reconhecer essa legitimidade e mostrar para vocês como é que nós podemos caminhar para essa legitimidade. Isso é importante que se entenda, que os nossos alunos, os nossos ouvintes e seguidores entendam, porque nós não podemos sempre lançar essa pecha negativa às cooperativas de trabalho. Nós devemos buscar exatamente a correta, a legítima, então, estruturação dessa cooperativa. Essa pecha negativa, é verdade, ela está sendo muito bem analisada em decorrência das propostas que são levadas aos tribunais, do vínculo de emprego, dos pedidos de reconhecimento de vínculo de emprego, onde a gente percebe realmente uma utilização muito grande dessa fraude trabalhista através das cooperativas. Como disse a vocês, o sistema cooperativo é um sistema muito antigo e de nada nós temos de ruim a falar do sistema cooperativista. Mas quando chegamos à cooperativa de trabalho, que é um dos seus tipos, nós esbarramos realmente naquela ideia da não visualização da intermediação de mão de obra como regra geral para o direito do trabalho. Para que vocês anotem, pelo menos os permissivos legais que devem ser analisados por vocês, eu queria que vocês fizessem duas anotações. Primeiro, o da lei do sistema cooperativista como um todo, em geral, que é a Lei 5764/71. Ali nós teremos inúmeras repercussões positivas e que nos darão efetivamente essa estrutura positiva e essa estrutura legítima das cooperativas de trabalho, da adesão voluntária, da participação em assembleias, dos votos singulares dos cooperados, da ideia da não possibilidade de cessão dessas cotas de participação na sociedade cooperativa, do saldo positivo que deve ser revertido então ao próprio cooperado. Enfim, ali estarão exatamente todos os contornos jurídicos e legítimos das cooperativas, incluídas aí a cooperativa de trabalho. Outro artigo importante é o artigo 442, parágrafo único da CLT. Esse artigo diz o seguinte, e aí está efetivamente às vezes o caminho para a fraude trabalhista. Não existe vínculo entre a sociedade cooperativa e os seus cooperados, nem entre os cooperados e os respectivos tomadores de serviço. Essa ideia realmente é uma ideia difícil de ser compreendida, porque o natural é que preste serviço com as marcas da relação de emprego e com este tomador teremos o vínculo de emprego. Por essas dificuldades é que a doutrina lança dois princípios muito importantes para a configuração da correta cooperativa de trabalho. Quais são esses princípios? O princípio da dupla qualidade, onde se reconhece na figura do associado verdadeiro cooperado e cliente ao mesmo tempo. O que significa dizer que ele será então cooperado e cliente ao mesmo tempo? Significa dizer que a própria sociedade cooperativista
não tem um fim em si mesmo no sentido de ser mera intermediadora de mão de obra. Na verdade, a busca constante da sociedade cooperativa, como é próprio de todo o sistema cooperativista, é o bem comum dos seus associados. E tudo aquilo que se faz pela sociedade cooperativista é e se faz em benefício dos próprios cooperados. Ou seja, a atividade da intermediação de mão de obra não é fim, é meio para se atingir aquela finalidade que é o bem comum de todos os seus associados. Vejam vocês que, na verdade, quando se fala então em sobras daquilo que foi captado pelas cooperativas, inclusive a cooperativa de trabalho, tudo aquilo que for objeto de saldo positivo deve ser revertido em benefício dos próprios cooperados. Significa dizer, em suma, que cooperativa não tem poucos donos, todos são donos da sociedade cooperativa. E por último, o que nós chamamos de retribuição pessoal diferenciada. O que significa isso? Significa dizer que, na comparação de um trabalhador isoladamente considerado e o cooperado, aquele, portanto, que se adere a uma sociedade cooperativista, nós vamos perceber que esse trabalhador cooperativo, esse trabalhador da cooperativa, ele tem um conjunto de benefícios muito maiores do que a sua atuação isoladamente considerada. Isso efetivamente se mostra presente quando a gente dá alguns exemplos. Vejam vocês no caso de uma cooperativa de táxis, os taxistas, uma cooperativa de taxistas. Os taxistas têm benefícios na concessão, então, de melhores veículos em decorrência de convênios com concessionárias. Os taxistas podem ter postos de gasolina, onde a gasolina pode ter o menor preço do que aquele praticado no mercado. A sociedade cooperativista ela pode ter convênio com empresas, onde as empresas chamarão então essa sociedade cooperativista como forma de privilegiar esse convênio. Ou seja, há uma retribuição pessoal mais vantajosa para o cooperado do que a sua atuação isoladamente considerada. Então, com essas considerações é que nós podemos caminhar e vocês poderão ter essa possibilidade de analisar em cada caso concreto. Se nós estamos diante de uma cooperativa que foi formada como mera intermediadora de mão de obra, o que é vedado até mesmo pelos princípios que foram citados, ou então se nós estamos diante de uma verdadeira cooperativa, ou seja, aquela que busca o bem comum de seus associados. Até a próxima, pessoal!